O Santa Cruz segue se movimentando nos bastidores com foco total em 2026, e as novidades começaram a aparecer com mais clareza. A diretoria coral já começou a montar o elenco e, mesmo com o fim de temporada ainda distante, o planejamento não para. E o torcedor já tem motivo para ficar de olho, porque tem pré-contrato assinado e nome novo na mira. Vamos falar sobre dois jogadores que estão no radar, o zagueiro Ian, que já tem acerto fechado com o Santa Cruz, e o lateral esquerdo Kevin, que está na mira do clube para reforçar a posição na próxima temporada. Começando pelo primeiro nome confirmado, o zagueiro Ian, experiente, rodado e com uma história marcante no Brusque. O cara basicamente construiu a carreira no clube catarinense, onde permaneceu por cerca de 8 anos. Isso mesmo, o cara viu o Brusque sair da Série D, conquistar o acesso à Série C, depois à Série B, e ainda viveu os altos e baixos de rebaixamentos e retornos. Tudo isso vestindo a mesma camisa. Poucos jogadores hoje em dia têm uma história tão profunda com um clube como o Ian tem com o Brusque. Ele foi titular em diversas fases importantes, atuou com destaque tanto na Série C quanto na Série B, e é daqueles jogadores que, mesmo não sendo muito midiático, tem presença, liderança e bagagem. Recentemente, ele esteve emprestado a Tombense, onde infelizmente viveu mais um rebaixamento, dessa vez para a Série D. Mas é preciso entender o contexto. A Tombense foi um time muito fraco tecnicamente, com elenco limitado e instabilidade ao longo de toda a campanha. Mesmo assim, o Ian foi titular durante toda a temporada, mostrando profissionalismo e entrega, apesar das dificuldades. E convenhamos, um jogador sozinho não consegue fazer milagre em um time desorganizado. O rebaixamento da Tombense não apaga o que o Ian representa como atleta com rodagem e experiência no futebol brasileiro. No Santa Cruz, ele chega para fortalecer um setor que já tem peças importantes como William Alves, que renovou recentemente, e Eurico, que vem sendo bastante regular. Com a chegada de Ian, o tricolor do Arruda ganha mais uma opção sólida para sua defesa, alguém que já conhece os caminhos tortuosos das divisões de acesso, que sabe o que é brigar por acesso e também lidar com as pressões de um rebaixamento. Esse tipo de vivência é fundamental em um elenco que vai precisar de consistência para buscar algo grande na próxima temporada. O interessante é que o perfil do Ian segue uma lógica clara que o Santa Cruz parece estar adotando para o elenco do ano que vem, buscar jogadores que já viveram o que o clube quer viver. Jogadores que já subiram de divisão, que conhecem o peso da Série C e a intensidade da Série B. E aí entra o segundo nome desse vídeo, que ainda não tem acerto fechado, mas está no radar, o lateral esquerdo Kevin, que atualmente pertence à Ponte Preta. Kevin é mais um desses atletas que carregam no currículo a experiência de acessos e jogos em divisões superiores. Em 2023, por exemplo, ele foi um dos protagonistas do acesso do Paysandu da Série C para a Série B, sendo titular e jogando com regularidade. Inclusive, foram 48 partidas defendendo o clube paraense, número expressivo para qualquer jogador. Antes disso, ele também passou pelo Náutico, onde começou sua trajetória profissional, vindo das categorias de base e ganhando espaço no time principal em 2020. Apesar de atualmente ser reserva na Ponte Preta, Kevin tem características que chamam atenção, é um lateral de marcação firme, com boa presença física, força nos duelos e capacidade de recomposição. Mesmo sem ser um nome de grande destaque ofensivo, é o tipo de jogador que encaixa bem em contextos onde o sistema defensivo precisa de solidez. E como o Santa Cruz está pensando em montar um time competitivo para a Série C, ter laterais com responsabilidade defensiva é um ponto-chave. Segundo informações que surgiram nos últimos dias, o interesse do Santa Cruz em Kevin é real, e o nome foi inclusive um pedido direto do técnico Marcelo Cabo, que já conhece o jogador e acredita que ele pode agregar ao elenco. A Ponte Preta, por sua vez, ainda conta com ele para o Campeonato Paulista do ano que vem, já que o vínculo com o clube vai até março de 2026. Mas a situação do time de Campinas também é delicada, com relatos de salários atrasados e instabilidade interna, o que pode abrir espaço para uma rescisão amigável ou até uma disputa judicial, caso o jogador queira buscar novos ares. E não seria a primeira vez que isso acontece. A Ponte Preta já enfrenta dificuldades financeiras há algum tempo,
E mesmo com a conquista do acesso, os jogadores tiveram que lidar com 4 ou até 5 meses de salários atrasados. Kevin, inclusive, mesmo nesse cenário complicado, seguiu sendo acionado durante os jogos, entrando com frequência e contribuindo para a campanha vitoriosa. Isso mostra comprometimento, mostra que mesmo não sendo titular absoluto, ele continuou se doando em campo, o que conta muito no momento de analisar a postura profissional de um atleta. Claro que, como qualquer contratação, essa possível chegada de Kevin também levanta discussões. Torcedores do Náutico, por exemplo, já comentaram que ele era um jogador nota 6, aquele famoso feijão com arroz. Não compromete, mas também não encanta. Ainda assim, para a realidade da Série C e dentro de um time que precisa de estabilidade, talvez esse tipo de jogador seja exatamente o que se busca. Alguém que não vai inventar, que sabe o que tem que fazer e que pode entregar com regularidade. Vale lembrar também que, hoje, o Santa Cruz já conta com algumas opções para a lateral esquerda, como Natan, e que existe uma expectativa de renovação com Rodrigues. Então, se a ideia é trazer alguém novo, é porque existe a intenção clara de elevar o nível da posição, trazer um nome que chegue com status de titular, que conheça a Série B e que tenha bagagem para aguentar a pressão de um clube grande buscando voltar ao protagonismo. E Kevin, mesmo sem ser um nome badalado, tem esse tipo de histórico. O que chama atenção é como Santa Cruz vem mudando o perfil de contratações. Está ficando cada vez mais evidente que a diretoria entendeu que não dá para apostar só em promessas ou em jogadores com pouca rodagem. A Série C é um campeonato traiçoeiro, cheio de armadilhas, onde o emocional pesa tanto quanto o físico. E trazer jogadores que já enfrentaram isso, que já passaram pela maratona de jogos, pela tensão das últimas rodadas, pelos acessos e rebaixamentos, pode ser a chave para construir um elenco que realmente brigue até o fim. No caso de Ian, o acerto já está feito. É um nome que chega sem alarde, mas que pode ser muito útil ao longo da temporada. Já no caso de Kevin, o interesse está na mesa, e agora depende de negociações, de como o jogador e a Ponte Preta vão conduzir a situação contratual. Mas uma coisa é certa, o Santa Cruz está agindo. Está olhando para frente, buscando peças com histórico vencedor e focando em montar um elenco que não apenas dispute, mas que chegue forte no campeonato. E para o torcedor coral, isso já é um sinal positivo de que o próximo ano pode ser diferente. Olhando com mais atenção para o histórico de Ian, dá para entender por que o Santa Cruz decidiu apostar nesse nome para reforçar sua defesa. Ele não é apenas um jogador com muitos jogos na carreira, mas alguém que sabe o que é vestir a camisa de um clube com pressão, com expectativa e com torcida presente. O Brusque pode não ter o tamanho de um Santa Cruz em termos de torcida e tradição, mas viveu nos últimos anos uma fase muito intensa, com acessos e quedas, com decisões de peso, e o Ian estava lá em todas elas. É diferente de trazer um zagueiro que só rodou por clubes menores, sem disputar nada de relevante. Ele foi peça importante em elencos que conseguiram acessos, que bateram metas dentro de campo, e isso dá ao jogador uma casca que pode fazer a diferença na Série C, onde cada jogo é uma batalha e o psicológico conta tanto quanto a tática. E não é como se ele estivesse chegando para ser a salvação da zaga. O Santa Cruz já tem peças consistentes no setor defensivo. William Alves renovou o contrato, Eurico deve seguir, e a ideia é montar um sistema com alternativas e profundidade. Ian entra como uma dessas alternativas com força, um cara que pode assumir a titularidade se mostrar serviço, mas que também pode compor elenco com experiência, algo que é extremamente necessário em uma competição que exige muito em pouco tempo. E mais do que isso, é um zagueiro que sabe o caminho do acesso. Não se trata apenas de alguém que esteve no grupo, mas de um jogador que foi titular, que jogou partidas decisivas e sentiu na pele o peso da responsabilidade. Isso vale muito. No caso de Kevin, a situação é mais delicada, porque ainda está no campo do interesse e da possibilidade. Mas também mostra que a diretoria está com um olhar bem claro sobre o que quer para 2026. O Santa Cruz não está buscando apostas aleatórias. Está mirando em jogadores que já estiveram no topo das divisões que o clube quer alcançar novamente. E o Kevin se encaixa nesse modelo. Mesmo sem ser titular absoluto na Ponte Preta, é um jogador que vem de uma temporada sólida no Paysandu, com muitos jogos e um desempenho consistente. Além disso,
Jogou em um time que subiu, que fez uma boa campanha e que soube lidar com a pressão do acesso. Isso mostra que ele pode agregar não só em campo, mas também no ambiente do vestiário. É natural que surjam dúvidas em relação a contratações como essa. Sempre vai ter aquele torcedor que questiona por que trazer um reserva da Ponte Preta ou um lateral que já rodou por vários clubes. Mas o futebol, especialmente nas divisões de acesso, é feito muitas vezes por esses nomes que não têm tanta grife, mas que entregam. Jogadores que talvez não brilhem nos holofotes, mas que são absolutamente essenciais para um time funcionar. E Kevin tem esse perfil. Um jogador de marcação forte, que se doa em campo, que não se omite e que pode se tornar uma peça importante num campeonato longo, cheio de deslocamentos, gramados ruins e jogos pesados. O mais curioso é que esse tipo de reforço não costuma empolgar nas redes sociais, mas muitas vezes são esses jogadores que mais ajudam dentro de campo. Ninguém vai comprar camisa com o nome do Kevin nas costas, mas quando o jogo estiver pegado, quando for preciso fechar o lado esquerdo da defesa, quando for necessário alguém para segurar um adversário direto, ele pode ser o cara certo. E é isso que o Santa Cruz parece estar priorizando: funcionalidade. Jogadores que ajudem o time a ganhar, mesmo que não apareçam tanto na mídia. Outro ponto importante nessa movimentação do Santa Cruz é a tentativa de se antecipar ao mercado. Ainda estamos no final da temporada, e já tem nome fechado para 2026. Isso é algo raro em clubes que disputam a Série C, onde muitas vezes o planejamento começa tarde demais, quando as opções já são limitadas. A diretoria, ao que tudo indica, está tentando mudar essa lógica, buscando nomes com antecedência, montando a espinha dorsal do elenco antes mesmo da virada do ano. E isso é essencial para um clube que quer sair na frente. Porque todo ano é a mesma coisa: quando a temporada começa, vários times estão correndo atrás de reforços, tentando montar elencos às pressas. Quem já tiver feito esse trabalho antes larga na frente. E o Santa Cruz está tentando ser esse time. O caso do Kevin também chama atenção por outro motivo: ele tem contrato com a Ponte Preta até 2026. Ou seja, não se trata de um jogador livre no mercado. Se vier, será resultado de uma negociação, talvez até de uma rescisão. E nesse ponto, a situação financeira da Ponte Preta pode jogar a favor. São vários meses de salários atrasados, um cenário que pode motivar o jogador a buscar a justiça ou até mesmo aceitar uma saída amigável. E o Santa Cruz está de olho, tentando aproveitar essa brecha para trazer um reforço sem precisar gastar com transferência. É uma movimentação inteligente. Você identifica um jogador que tem potencial, que está insatisfeito no clube atual, que pode sair por questões contratuais, e já inicia uma conversa. Esse tipo de ação mostra que há um trabalho de observação, de análise e de estratégia. O futebol brasileiro está cheio de situações como essa: jogadores que poderiam estar rendendo muito mais, mas que estão em clubes com problemas, sem visibilidade ou sem espaço. E quando você enxerga isso antes dos outros, consegue montar um elenco competitivo com custo mais baixo. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mercado da bola parece estar pegando fogo mais uma vez, e o Bahia entrou em cena para deixar a torcida em polvorosa. Rumores que circulavam nos bastidores finalmente se confirmaram. Thiago Almada, jovem promessa argentina que vinha sendo alvo de gigantes do futebol europeu e clubes de ponta do futebol brasileiro, assinou contrato com o Esquadrão de Aço por 4 anos. A negociação, que já vinha sendo comentada discretamente nas rodas de empresários e agentes, agora é oficial, e promete transformar o Bahia em protagonista absoluto das próximas temporadas. A chegada de Almada não passa despercebida. Jogadores com seu talento não aparecem com frequência no cenário nacional, e os olhares do país inteiro vão se voltar para a Fonte Nova assim que ele vestir a camisa tricolor. Fontes próximas ao clube afirmam que o jogador estava sendo monitorado há meses, e que a diretoria não mediu esforços para garantir o acerto. Enquanto muitos esperavam que o jovem se transferisse para o exterior, o Bahia conseguiu convencer o meio-atacante de 23 anos a apostar no projeto local, algo que está gerando comentários e expectativas enormes entre torcedores e críticos.
Nos bastidores, o burburinho é grande. Há quem diga que a negociação envolveu detalhes financeiros ousados e algumas promessas de valorização esportiva que seduziram Almada, mas nada disso foi confirmado oficialmente. O fato é que a notícia já movimenta grupos de WhatsApp, redes sociais e programas esportivos, e cada declaração de dirigentes ou do próprio jogador é minuciosamente analisada, como se cada palavra fosse um indício de um futuro ainda mais bombástico. Se por um lado o Bahia ganha um reforço de peso, por outro, a pressão sobe. Almada chega cercado de expectativas e vai precisar provar que o investimento vale cada centavo. Os próximos jogos prometem ser um espetáculo à parte, com torcedores ansiosos para ver se o argentino realmente vai transformar o meio-campo do clube e colocar o esquadrão em rota de grandes conquistas. Até lá, o rumor oficial já é suficiente para incendiar conversas e sonhos na capital baiana. Thiago Almada é, agora, oficialmente, jogador do Bahia. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.